Olá, alunos do Colégio CAF Macaé e também a todos os inscritos no canal Pedro Sami. Exatamente. Mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami. E nessa videoaula nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para recuperação. Então, se você é um aluno CAF, tá? Pega os instrumentos, teste, prova e simulado. E a partir dessa coletânea de 25 questões desses três instrumentos, nós estaremos aí tendo a nossa prova de recuperação. E nós vamos estar fazendo exatamente isso nesse vídeo agora, corrigindo, comentando as 25 questões. Bom, se você não é um aluno CAF, nesse vídeo nós vamos estar falando sobre funções inorgânicas, ácido, base, sais e óxidos, nomenclatura, identificação, classificação e também sobre reações químicas, balanceamento e classificação das reações mais elementares. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa grande revisão. Tá aqui. Vamos para a nossa primeira questão, uma questão que caiu aí no teste, correto? Deixa eu aumentar o zoom aqui para ficar um espaçamento de metade teste, metade folha, para eu desenvolver ali o assunto. Deixa eu botar aqui a minha tela no híbrido e vamos lá. Em uma bancada de laboratório estão quatro balões volumétricos, frascos de vidro com calibrações únicas, utilizado para o preparo de soluções de concentração conhecidas, rotulados com as seguintes fórmulas conforme mostra a figura abaixo. Identifique os frascos que possuem um ácido e a base. Então, o que a gente tem que saber dessa questão aí? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: toda vez que eu tenho uma substância que é classificada como um ácido, correto? Quando eu tenho um ácido, vai ser aquela substância que, a princípio, começa com hidrogênio na fórmula. Toda vez que começar com hidrogênio na fórmula, eu tenho um ácido. Tem as suas exceções, né? Então, aqui a gente pode pensar que, apesar dessas substâncias começarem com hidrogênio, não são ácidos. Então, vou botar aqui, ó, exceto a água, que é o meu H2O, e a água oxigenada, que é o meu H2O2. Apesar de começarem com hidrogênio, essas substâncias não são ácidos, tá? Elas vão ser outro grupo de substâncias que a gente vai estar vendo mais para frente. E o que é uma base? Uma base, uma base é quando eu tenho uma substância que termina, no final da fórmula dela, com OH. Toda vez que eu tenho uma substância que termina com OH na fórmula, eu tenho uma base, ok? Então vamos lá. O frasco que tem o ácido e a base começou com hidrogênio aqui, ó, é o frasco P. Então aqui eu tenho H2SO4. Começou aqui com hidrogênio, ó, o HNO3 também é um ácido e acabou. Então os frascos que são ácidos vão ser os frascos P e Q, ok? P e Q. Agora vamos aos frascos que são bases, ou seja, que terminam com H. Aqui eu tenho o AlOH3, ó, perceba aqui que terminou com H. Ah, e esse 3 aí é só a quantidade do OH, mas terminou com OH, se a gente for excluir aí o número que aparece no final. Então, se terminou com H, esse frasco vai ser uma base. Então, aqui, base vai ser o meu frasco R, ok? E ele pede para dar o nome oficial das substâncias da letra A, ou seja, dos ácidos e da base. Quando eu tenho ácidos assim, que tem oxigênio na fórmula, a gente tem que calcular o que nós chamamos de NOx. Então, o que é o NOx aqui? Vamos lembrar dessa questão do NOx. Quando eu tenho NOx, que é mais um e mais 2, quando eu tenho NOx, que é mais 3 e mais 4, quando eu tenho NOx, que é mais 5 e mais 6, e quando eu tenho NOx, que é mais 7. Bom, o NOx vai ser um número que vai representar a carga de um elemento, né, a princípio, de maneira bem simplificada a nível de nono ano,
e esse elemento vai variar de ácido para ácido. E dependendo do NOx, eu tenho o que nós chamamos de prefixo e sufixo. Quando eu tenho mais um e mais dois, eu vou ter o prefixo hipo e o sufixo oso. Quando eu tenho mais três e mais quatro, não tem prefixo e só tem sufixo oso. Quando é mais cinco, mais seis, não tem prefixo e só tem sufixo ico. E quando é mais sete, eu tenho o prefixo per e o sufixo ico, ok? Então vamos lá, o que nós temos aí é o quê? É o H2SO4 e nós temos também o HNO3. Então isso daqui, tá? Essa tabela que eu acabei de construir vai ser para quê? Vai ser para oxiácidos. E o que que são oxiácidos? Os oxiácidos vão ser os ácidos com oxigênio, ok? Então, nosso primeiro ácido aí vai estar aqui, ó, H2SO4. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou separar esse ácido, os elementos dele, correto? Deixa eu melhorar aqui. H2SO4. Então, separei mais um pouquinho aqui para ficar melhor na hora da gente calcular. Eita, vamos lá. E agora? Agora a gente começa, né? O hidrogênio, ele tem a carga mais um. Aí, uma regra que você tem que saber aqui, nos oxiácidos, nós temos o hidrogênio com uma carga mais um e o oxigênio com uma carga menos dois. Então, o hidrogênio é mais um, como eu tenho dois hidrogênios, mais dois. O oxigênio, ele é menos dois. Então, a linha de cima é a carga do hidrogênio e do oxigênio só. A linha de baixo já é a carga multiplicada pela quantidade de átomos daquele elemento. Como eu tenho oxigênio com menos dois, eu tenho quatro oxigênios, eu multiplico esse menos dois por quatro. E aí, isso daqui vai dar o quê? Menos oito. Para a soma dar zero, o que que eu vou ter que fazer aqui? Para a soma dar zero, eu vou ter que botar um mais 6. E aí, como só tem um enxofre em cima, eu repito. Quando é mais 6, nós vimos que quando é mais 6, vai ser o sufixo ico. O sufixo é o que vem depois do elemento central, que aqui no caso é quem? É o enxofre. Então, o enxofre que vai pegar e vai nortear o nome desse cara. Então, aqui vai ser o quê? Ácido. Como enxofre vem do latim sulfur, então vai ficar sulfúrico, ok? Agora nós temos o HNO3. Então vamos lá para o HNO3. Eu vou ter que abaixar um pouquinho mais aqui. Ainda continuando na letra B, tá? Vamos para o HNO3 aí. HNO3. Então o que que eu faço aqui? Separo por elemento, bonitinho. O hidrogênio é mais um, como eu só tenho um hidrogênio, repete. O oxigênio é menos dois, como eu tenho três oxigênios, menos seis. A soma aqui tem que dar zero. Para a soma dar zero, o nitrogênio vai ser mais cinco. E quando é mais cinco aqui, o nitrogênio, que vai ser o elemento norteador do nome, vai ser o quê? Mais 5 e mais 6, nós vimos que vai ser ico, novamente. Então, aqui vai ser o quê? Ácido nítrico. Ok?
Então, o nome oficial das substâncias, que é o que você deveria estar colocando ali depois desse raciocínio lógico, vai ser para os ácidos. O P aqui vai ser ácido sulfúrico. O Q aqui vai ser ácido nítrico. E o último aqui, o R, é uma base. E aí, quando eu tenho uma base, eu já não tenho essa regra aqui. Quando eu tenho uma base, que é quem termina com o que a gente viu? Com OH, como é que vai ser a nomenclatura da base? A nomenclatura da base, de roxinho aqui, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar a palavra hidróxido mais a preposição de mais o nome do metal. Então, aqui, como o meu metal, que é o Al, que está aparecendo aqui, ó, é o alumínio. Então, o nome dessa base será hidróxido de alumínio. Ok? Vamos para a nossa próxima questão, questão número 2, que diz o seguinte: ao participar de uma festa, você pode comer e beber em demasia, apresentando sinais de má digestão ou azia. Para combater a acidez ocasionada pelo excesso de HCl no estômago, seria bom ingerir uma colher de hidróxido de MgOH2, que irá reagir com esse ácido. A equação que representa a reação é, com relação a essas substâncias e seus nomes, assinale a alternativa incorreta. Então, ele quer a errada aqui, correto? E aí, o que vai ser incorreta? O MgOH2 é o hidróxido de magnésio. Correto, nós acabamos de ver que bases é hidróxido mais a preposição de mais o nome do metal. O HCl é o ácido clorídrico. Aqui um parêntese. O HCl, gente, é um ácido que nós chamamos de quê? Ele é um hidrácido. Quando eu tenho um hidrácido, o que eu faço? O nome desse ácido vai ser o seguinte: eu coloco ácido mais o nome do elemento, que no caso ali é o cloro, mais o sufixo hídrico, ok? Então é diferente do oxiácido que a gente viu aqui, que eu tenho que calcular o NOx. Ácido mais nome do elemento hídrico. Ácido cloro mais hídrico, ácido clorídrico. Está correta também. O MgCl2 é o cloreto de magnésio. E aí, por que que isso daí está correto? Quando eu tenho essa substância, MgCl2, eu não tenho nenhum ácido e eu também não tenho nenhuma base. Então, o comentário da questão 2 aqui é que eu tenho um sal. E o que que é um sal, professor? Um sal é aquilo que não começa com H e também não termina com OH. Se não começa e nem termina com HOH, eu tenho um sal. E aí, como é que vai ser o nome desse sal, professor? O nome desse sal vai ser o nome do ametal mais a palavra eto, o sufixo eto, mais a preposição de, mais o nome do metal. Então, ali, como eu tenho cloro, né, de ametal aqui, então vai ficar cloreto de magnésio, certo? Então tá correto a letra C. H2O é água, sim. E o MgOH2 não é o hidróxido de manganês. Esse Mg aqui, como nós vimos na letra A, é o magnésio.
Então, por isso que vai ser hidróxido de magnésio, a certa, e essa incorreta não é manganês. Ai, como que é o manganês, professor? O elemento manganês, ele tem esse símbolo aqui, ó, Mn, tá? Não é Mg. Então, incorreta é essa. Lembrando que hidrácido é aquele ácido que é sem oxigênio, porque a próxima questão vai falar exatamente sobre isso. O HF é uma substância que consegue corroer o vidro, por isso ele é utilizado para fazer gravações de desenhos e escritas em geral nos vidros. O HF é obtido a partir do CaF2, segundo a reação equacionada a seguir. Identifique qual das substâncias acima é um hidrácido e qual que é um oxiácido. Então, aqui eu não tenho oxigênio no hidrácido e o oxiácido eu tenho oxigênio. Então, o meu hidrácido vai ser o ácido, ou seja, tem que começar com hidrogênio, só que ele não pode ter oxigênio, esse ácido que começa com hidrogênio. Então, vai ser o meu HF aqui, ó, perceba. HF. E agora, o meu oxiácido vai ser aquele meu ácido que, além de começar com hidrogênio por ser um ácido, tem oxigênio. Então, aqui vai ser o meu H2SO4. SO4. Ok? Vamos para a questão número 4, que diz o seguinte: o ácido cianídrico, olha essa terminação aqui, ó, hídrico, é um gás de ação venenosa mais rápida que se conhece. Uma concentração de 0,3 miligrama por litro de ar é imediatamente mortal. É o gás utilizado nos Estados Americanos do Norte, que adotam a pena de morte por câmara de gás. A primeira vítima foi seu descobridor Carl Wilhelm Scheele, que morreu ao deixar cair um vidro contendo uma solução de ácido cianídrico, cuja fórmula molecular. Então, aqui a gente precisa saber que quando eu tenho cianídrico, esse ciano é desse grupo aqui, ó, CN. O ciano é esse grupo aqui, CN. Logo, se é um ácido, tem que começar com o quê? Com hidrogênio, ó, ácido cianídrico. Então, o fato de ser ácido tem que começar com hidrogênio, e se terminou em hídrico, não tem oxigênio. E a gente tem que lembrar que esse ciano é o meu CN. Juntei os dois. Então, vai ficar HCN, letra B de bola. Vamos para a questão número 5, que diz o seguinte aí. Os gases estufa são os gases causadores do efeito estufa, fenômeno que retém o calor da atmosfera da Terra. Dentre eles estão o CO2, o CH4, o N2O e a água. Entre os quatro gases apresentados, três pertencem à mesma função. Qual função inorgânica? Entre os quatro gases apresentados, três pertencem à mesma função. Qual função inorgânica? Todos eles possuem oxigênio, com exceto o CH4. E essa função que possui oxigênio, né, pode ser um ácido, como a gente viu, pode ser um sal, mas existe uma coisa interessante, que todos esses que possuem oxigênio apresentam apenas dois elementos, ó, carbono e oxigênio. Aqui, nitrogênio e oxigênio. Aqui, hidrogênio e oxigênio. Então, toda vez que eu tenho algo que, questão 5, é classificado como óxido, o óxido vai ser uma função inorgânica que possui o quê? Dois elementos apenas. E esses dois elementos vai ser o quê? Um elemento qualquer mais o meu oxigênio. Logo, os três que pertencem a essa função, que é a função óxido, ou seja, só pode ter duas letras maiúsculas, dois elementos na fórmula, vão ser o CO2, vão ser o N2O e vai ser também a water, ok? Então, qual é essa função? Óxidos.
deu os nomes oficiais do CO2 e do N2O. Esses óxidos, tanto o CO2 como o N2O, são óxidos ametálicos. E quando eu tenho óxidos ametálicos, ou seja, óxidos formados por ametais, como é que eu vou saber que são ametálicos? Só olhar na tabela periódica, né? Se tiver à esquerda, metais, se tiver à direita, ametais, né? Isso é bem claro para gente aí que manipula a tabela o tempo todo. Mas se não tiver tão claro para você, eu vou pegar e vou colocar aqui uma tabela periódica que talvez ajude bastante a gente a visualizar isso tudo que eu estou falando. Então, deixa eu pegar aqui. Então, aqui nós temos a nossa maravilhinda tabela periódica, e nessa tabela eu tenho aqui o que eu acabei de mencionar para vocês. Deixa eu aumentar o zoom. Então, o que que eu tenho aqui com esse zoom agora? Ah, vamos lá, né? Tem que diminuir um pouquinho mais. Acho que agora foi. O que que eu tenho aqui nessa tabela? Eu tenho essa divisão de metais e ametais. Então, perceba aqui que os óxidos em questão, que são o CO2 e o N2O, eles estão aqui os elementos, ó, CO2 e N2O. Então, quer dizer que esses óxidos ametálicos têm um nome para eles, né? Eu vou colocar aqui um prefixo que vai indicar o número de oxigênios, mais a palavra óxido, mais um prefixo que vai indicar a quantidade do ametal, tá? Deixa eu tentar jogar isso aqui para ficar tudo em azul. Então aqui eu vou ter um prefixo de número de oxigênios, mais a palavra óxido, mais um prefixo que vai indicar aqui o número do ametal. Então, vamos lá, senhoras e senhores. Que prefixos são esses? Os prefixos habituais, ó, mono, di, tri. E para o ametal, só coloca um prefixo a partir de dois átomos do elemento do ametal. Então, aqui começa com di, tri, tetra e assim por diante, ok? Deixa eu botar o tetra também. Então, nós temos o nosso CO2. Nosso CO2 tem dois oxigênios aí. Então, quer dizer que vai ser dióxido de carbono. E o próximo, que é o N2O, vai ser o quê? Só tem um oxigênio. Então, se só tem um oxigênio, monóxido de. Aí tem dois nitrogênios. Se tem dois, é o não é isso? De dinitrogênio. Ok? Então vamos para a nossa questão de número 6, que diz o seguinte: um dos processos de purificação para uso doméstico da água para uso doméstico constitui as seguintes etapas. Primeiro, filtração seguida de alcalinização com CaO. Segundo, floculação por adição de Al2SO3, SO4,3 seguida de filtração. Terceiro, aeração e adição de cloro para a formação do HClO que elimina bactérias. Com relação às substâncias, assinale que for correto. CaO é um sal? Não, né, gente? Dois elementos e um desses elementos é o oxigênio, não pode ser um sal. Se eu tenho dois elementos e um desses elementos são oxigênio, isso aqui vai ser um óxido, ok?
Al2SO4 3 é um ácido? Não, não começa com hidrogênio, certo? Aqui, o Al2SO4 3, por não começar com hidrogênio, nem terminar com OH, e apesar de ter oxigênio, eu tenho três elementos aí. Quais são esses elementos? Vamos lá para esse cara aqui, ó. Al2, parêntese, SO4, fecha parêntese, 3. Eu tenho quantos elementos aqui? One, two, three. Se eu tenho três elementos, não é um óxido, apesar de ter oxigênio. Não começa com hidrogênio, não termina com H, então só pode ser o que isso aqui? Exatamente, o que sobra. Sal. A aeração e a adição de cloro para a formação de HClO. HClO é um ácido forte, por isso mata as bactérias. Errado, gente. Não é um ácido forte. Como é que eu vou saber a classificação da força de um ácido, tá? Aí a gente tem um 6 aqui embaixo. Se esse ácido for um hidrácido, como é que eu vou saber a força de um hidrácido? Os classificados como fortes vão ser quais? HCl, HBr e HI. Esses são os fortes. Depois nós temos outros ainda, que são os moderados. Os classificados e ditos como moderados vão ser o HF. E por último ainda, nós temos os fracos. Os fracos vão ser o quê? Os demais. Ok? Bom, isso se eu tenho hidrácido. Agora, se eu tenho um oxiácido, como é o caso da minha questão, que é um ácido que apresenta oxigênio, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar e analisar essa fórmula geral aqui, ó. HY, elemento central qualquer, OX. Se a quantidade entre oxigênios e hidrogênios dessa subtração der 2 ou 3, vai ser o quê? Forte. Se essa subtração der 1, vai ser o quê? Moderado. Se essa subtração de x menos y der 0, vai ser o quê? Fraco. Ok? Então, nosso ácido em questão vai ser um oxiácido, e aqui a gente vai para essa fórmula. De azul, o oxiácido aqui, que tem essa fórmula geral, ele vai estar aparecendo aqui agora para você. HClO. Então, aqui não ter nada é a mesma coisa que ter um oxigênio, não ter nada é a mesma coisa que ter um hidrogênio. Então, a subtração do número de oxigênios menos o número de hidrogênios aqui, ó, deu zero, porque um menos um dá zero, certo? Se dá zero, ele é considerado o quê, senhoras e senhores? Exatamente, fraco. Então, ele não é um ácido forte, ele é um ácido fraco. E matar a bactéria não tem a ver com ser forte ou fraco nessa situação. O CaO é o óxido de cálcio. Correto. Essa é a correta, é a nossa letra D, porque aqui, ao contrário do que nós vimos na questão anterior, eu não tenho um óxido formado por ametal, onde eu preciso dos prefixos, né? Mono, di, tri. Aqui eu tenho um óxido que é formado por quê? Por metal, porque o cálcio, se você for olhar na tabela aqui, ó, ele é metal. E quando eu tenho um óxido formado por um metal, então, ó, óxidos metálicos, eu tenho uma fórmula de nome, né? Um padrão de nome para ele. Qual é o padrão? Eu coloco a palavra óxido mais a preposição de mais o metal. Ok?
Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de 7, número 7. O KMNO4 é um sólido roxo vendido nas farmácias que auxilia no tratamento de doenças epiteliais, como a catapora, e o ZNO é um óxido presente nas pomadas do tipo contra assaduras. Dê os seus nomes oficiais. Lembra que lá para o ácido a gente precisava pegar e determinar o NOx. A mesma coisa vai acontecer para os sais, tá? E a mesma tabela que a gente utiliza para o ácido, nós também utilizamos para os sais. Então, vou aproveitar essa maravilhinda tabela aqui, você acha que não? Vou tentar recortar ela aqui rapidinho. Ó, que maravilha. Vou copiar, copia, Ctrl C, por favor. Vou fechar, vou colar e vou arrastar. Arrasta, 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 arrasta. A mesma tabela, então, que nós utilizamos para os ácidos, vai ser também a mesma tabela para dar o nome dos sais. Só que existe uma leve diferença entre elas que você vai estar notando comigo agora. Qual é essa diferença? A diferença é o seguinte: aqui era uso, e a gente vai mudar esse uso, certo? Aqui também era oso, vamos mudar esse oso. Então, os sufixos mudam, correto? Aqui era ico, vamos mudar esse ico. E aqui também era ico, vamos mudar esse ico. Para sais, a gente vai ter o seguinte: nós vamos ter ito, ito, ato e ato. Eu costumo brincar que é o seguinte, ó, é bico de pato, formoso, periquito. Então, tudo aquilo que no ácido terminava em ico, no sal vai terminar em ato. Tudo aquilo que no ácido terminava em oso, no sal vai terminar em ito. Perfeito? Sim? Então, vai seguir as mesmas regras que a gente sabe já para os ácidos. Então, aqui eu tenho uma tabela para dar o nome de quê? Dar o nome de sais, que são chamados de oxissais. Então, o que que são oxissais? Oxissais vão ser sais com oxigênio. E aí, senhoras e senhores, como é que vai ser isso? Vamos pensar aqui. Vamos colocar aqui o meu KNNO4. KNNO4. Vamos separar esse KMNO4 por elemento. Vamos lá. E agora vamos calcular o nosso querido NOx. Se você for olhar aí o potássio lá na tabela periódica, que eu coloquei aqui, certo? Vamos lá, potássio. O potássio, ele é da família 1A, tá aparecendo aqui, ó, na tabela periódica. Se ele é da família 1A, a carga dele é mais um. Então, quando não tem hidrogênio, né, a gente tem que lembrar disso, né? Família 1A mais um, família 2A mais 2, alumínio mais 3. Então, aqui eu tenho potássio que é mais um, como só tem um potássio, repete embaixo. O oxigênio é menos 2, como eu tenho 4 oxigênios, menos 8. Para a soma dar zero, então o manganês vai ser mais 7. Quando for mais 7, a gente vai colocar per mais o nome do manganês, mais o sufixo que vai ser ato. Então, o meu KMNO4, ele vai ser chamado de permanganato de potássio. Então, aqui, ó, KMNO4.
permanganato de potássio. Já o meu ZnO, como é um óxido, só tem dois elementos e um desses elementos é o oxigênio. Olha aqui, o zinco e o oxigênio, e só tem o oxigênio, né? E a gente vai fazer como o segundo elemento. Então, a gente vai colocar a palavra óxido, mais a preposição de, mais o nome do quê? Exatamente. Óxido mais a preposição de, mais o nome do metal, como nós vimos na questão anterior. Então, aqui vai ser o quê? Óxido de zinco. E a última questão do teste, que é a questão de número 8. O Al2O3 é utilizado como antiácido. A reação que ocorre no estômago está representada abaixo. Assinale o que for correto. O Al2O3 é uma base. Não é uma base, né, gente? É um óxido aqui. Novamente, a gente tem a ideia de ter apenas dois elementos, e um desses elementos é o oxigênio. Então, aqui não é uma base, é um óxido, correto? Nem vamos continuar lendo. O AlCl3 é um sal e o seu nome é cloreto de alumínio, correto, né? Não começa com hidrogênio, não termina com OH, e toda vez que eu tenho um sal que é classificado como aloide ou um sal que não tem oxigênio, a gente tem esta fórmula aqui de dar o nome, tá? Então, número 8 aqui, ó. Sais aloides. O que que é um sal aloide? É um sal sem oxigênio. Para um sal sem oxigênio, o que que eu faço? Eu coloco o nome do elemento mais eto mais a preposição de mais o que? O metal. Então, aqui no caso, cloreto, porque eu tenho Cl aqui, cloreto de alumínio, certo? HCl não é o ácido clórico, é um ácido que não tem oxigênio, e para o ácido que não tem oxigênio não termina em ico, vai terminar em hídrico. Lembra que nós vimos isso, ó, cianídrico, correto? Um hidrácido, que é um ácido sem oxigênio, termina em hídrico, já vimos isso. E mais o que aqui que ele fala? O H2O é um ácido, seu nome é água. Não, o H2O não é um ácido, seu nome não é água. O H2O é um óxido, e o seu nome, sim, é água. Bom, acabamos a correção aí do nosso teste. Agora nós vamos para a correção da nossa prova. Agora eu só vou dar uma pausa aqui, mas ainda a gente vai continuar no vídeo. Eu vou beber uma. Então, agora vamos para a resolução da prova, certo? Do nono ano. Então, aqui é uma questão que envolve ácidos, e como é uma questão que envolve ácidos, eu já tenho uma tabela maravilhosa aqui. Obviamente, eu vou recortar novamente essa tabela linda. Ui, o que que eu fiz, gente? Vamos lá. Ah, eu peguei a folha aqui sem querer. Calma aí, vou voltar. Pronto. Volta. Isso. Perdoem aqui. Vou pegar essa tabela linda que eu já construí e vou jogar novamente lá para baixo. Ctrl C, vamos para o Ctrl V. Vamos lá, senhoras e senhores. Então a gente vai aqui. Oh, ó, que maravilha. Então a gente vai aqui para essa questão, que é a questão que envolve a nomenclatura de oxiácidos, tá? Então vamos lá, calma aí. Vamos manter o pique aqui. Primeira questão diz o seguinte: a chuva ácida é causada por reações químicas que acontecem entre gases poluentes, sobretudo o SO2 e o SO3.
liberados na atmosfera e vapor d'água, como consequência a formação de ácidos conforme as seguintes reações. Ele quer saber os nomes dos ácidos formados nas reações 1 e 3, respectivamente. Formado pós a seta, produto H2CO3, H2SO4. Então, aqui, como são oxiácidos, nós vamos ter que fazer o nosso famoso, nosso querido NOx, H2SO3. Então, o que a gente faz aqui? Mais uma vez, separando por elemento, né, senhoras e senhores? Isso, por elemento, bonitinho, sem a preguiça. Vamos lá. Nós sabemos que o hidrogênio é mais um e o oxigênio é menos dois para ácidos. Mais um, como eu tenho dois, mais dois, oxigênio menos dois, como eu tenho três, menos seis. A soma aqui tem que dar zero, então aqui vai ser mais quatro. Quando é mais 4, vai ser o quê, professor? Isso, vai ser oso. O norteador é o enxofre. Então, aqui vai ser o quê? Ácido sulfuroso. Sulfuroso. E o outro ácido é o H2SO4. Então, vamos lá. H2SO4. SO4. Então, H2SO4, mais uma vez, separando por elemento. Nós temos o quê? O hidrogênio, ele é mais um, como eu tenho dois, mais dois. O oxigênio é menos dois, como eu tenho quatro, menos oito. A soma tem que dar zero. Para a soma dar zero, o enxofre vai ser mais seis. Se o enxofre é mais 6, então o elemento norteador, o enxofre aqui, vai ser ICO, correto? Se vai ser ICO, então aqui vai ser o quê? Ácido sulfúrico. E aí o nosso gabarito aqui, sulfuroso e sulfúrico, é a letra A. Não vai ser enxofídrico, né? Não tem como ser isso, apesar de não ter essa alternativa, porque vem do latim. E aqui eu tenho sulfídrico também, né? Que seria um ácido que não tem oxigênio na fórmula, como a gente viu. Quando ele não tem oxigênio, seria o sulfídrico. Por exemplo, esse aqui, que é o H2S, ó. O H2S não tem oxigênio, então termina em hídrico. Então, aqui, ó, ácido sulfídrico, ok? Mas ele não pede esse, é só um plus. Vamos para a próxima, questão de número 2, que diz o seguinte: alguns produtos químicos são utilizados para a desinfecção de ambientes para a prevenção da Covid-19. É o caso do hipoclorito de sódio, também conhecido como água sanitária, que deve ser diluído em água para formar uma espécie química com carga elétrica neutra, o que contribui significativamente para uma maior permeabilidade do vírus, fazendo sua oxidação. A reação que ocorre na diluição do hipoclorito de sódio em água é: as substâncias na ordem que aparecem na reação química podem ser classificadas como. Então, aqui não começa com hidrogênio, não termina com OH, não tem dois elementos, apesar de ter o oxigênio. Então, isso daqui é um sal, ok? Logo, a gente tem a água. A água, nós sabemos que tem dois elementos, H2O aí, ó, dois elementos, e um deles é o oxigênio. Então, isso aqui é um óxido. Aqui nós temos o NaOH, perceba que terminou com OH no final. Então, se termina com OH, nós já vimos que é uma base. E para terminar ali, começou com hidrogênio na fórmula, o HClO. Isso aqui é um ácido. Então, a alternativa que tem esta ordem aí, sal, óxido, base e ácido, é a letra B. Sal, óxido, base e ácido. Lê as informações contidas na tirinha abaixo. Quero pé de porco com molho de alho. Muito bem, senhor.
Quero cardápio de antiácidos, porque, né, é uma carne difícil de digestão e vai produzir muito ácido no estômago. Por consequência disso, ele vai ter uma azia e eu preciso combater esse ácido que vai pegar e vai estar sendo produzido em excesso no estômago. Uma substância que pode ser incluída no cardápio de antiácidos por ter propriedades básicas. Aí a gente tem que lembrar que propriedades básicas é aquilo que termina com OH. E aquilo que termina com OH vai ser a minha letra C, ó, MgOH2. Vamos para a próxima questão, questão de número 4, que diz o seguinte: a poluição atmosférica é uma das maiores causas de infarto do miocárdio no mundo todo. São considerados poluentes atmosféricos os compostos gasosos SO2, SO3, NO2 e CO, para os quais a nossa legislação estabelece padrões mínimos aceitáveis. Sobre os compostos citados, é correto afirmar que, letra A, os quatro gases são classificados como óxidos ácidos. E aí, quando é que eu sei que eu tenho um óxido ácido? Um óxido ácido é quando eu tenho o quê? Um ametal mais o elemento oxigênio, tá? A gente tem que tomar cuidado porque existem três casos de substâncias que, apesar de terem um ametal mais oxigênio, não são óxidos ácidos, tá? São classificados como óxidos neutros, são exceções, tá? E a gente tem que saber esses três óxidos neutros. Quais são esses três óxidos neutros? O CO, o NO e o N2O. Quaisquer outros ametais, em quaisquer outras proporções, até estes próprios, o nitrogênio e o carbono, são óxidos ácidos, tá? Então, aqui, quais são os óxidos ácidos que nós temos? Nós temos o SO2, o SO3 e o NO2. Não é igual a esse, né? Aqui é NO e N2O, ok? Então, esses são óxidos ácidos. Ele está dizendo que os quatro são óxidos ácidos, não. O último citado aqui, ó, é um óxido neutro. Lembrando que na tabela periódica há aquela divisãozinha, que eu vou projetá-la novamente aqui, para que vocês, né, se recordem da divisão e a gente consiga identificar esses elementos que estão aparecendo aqui, ó. Então, lembrem-se da divisão da tabela periódica de metais e ametais, tá bom? Então, nós temos aqui a tabela maravilhosa, maravilhinda tabela periódica. Eita, deixa eu reduzir mais um pouquinho o zoom aqui na 4. Então, nós temos o que aqui na number 4, na quarta questão? Nós temos elementos ametálicos, percebam que eu tenho o carbono, e o nitrogênio na porção direita, por isso que são ametais, ok? Os quatro gases são classificados como óxidos. Óxidos apenas está correto, porque os quatro gases apresentam o quê? Dois elementos apenas, e um desses elementos é o oxigênio. Então, perceba aqui que eu tenho no primeiro gás enxofre e oxigênio, no segundo S e oxigênio, no terceiro N e oxigênio, e no quarto C e oxigênio. E o conceito de óxido é ter apenas duas letras maiúsculas, dois elementos. Vamos para a próxima questão, que é a questão de número 5, que diz o seguinte: o ALOH3 é um composto de várias aplicações biomédicas, tais como antiácido gástrico, antiperspirante, creme dental, emulsificante, adjuvante em bacterinas e vacinas e na purificação de água. Deu o nome dessa base. Base é hidróxido, mais a preposição de, mais o nome do elemento, que no caso aqui o Al, se você for olhar na tabela periódica, é o alumínio. Então aqui vai ser o quê? Hidróxido de alumínio, ok? Vamos para a questão 6. Observe a tabela com algumas substâncias e suas aplicações. E aí ele pergunta
o nome desses sais. Então, nomenclatura de sais que possuem oxigênio, que seria o 1 e o 2, nós já vimos. Eu vou pegar aqui a tabela maravilhosa, que é essa daqui, correto? E não tem como pegar essa tabela. Deixa eu voltar. E agora? E agora, José? E agora você? Ai, Senhor, travou. Vamos lá, gente, não tem problema. A gente volta aqui tudo para o lugar que estava. A gente faz o seguinte, então. Se não tem como pegar, que eu não escrevi na parte quadriculada, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou fazer o NOx normalmente, tá? E aí, à medida que eu faço o NOx, eu venho cá para cima para a gente saber qual o prefixo e sufixo, tá, gente? Mas aí precisaria daquela tabelinha lá que a gente viu. Então, o primeiro que a gente tem aí é o KMNO. Então, aqui, number six, ok? KMNO 4. O que que eu faço aqui? Exatamente, separo por elemento. Vamos lá, separando por elemento aqui. Nós temos o seguinte: o potássio, se você for olhar lá na tabela periódica, ele é da família 1A. Então, ele é mais um, mais um. O oxigênio sabemos que é -2, -8. Para dar zero aqui vai ser o quê? +7. Se é +7, a gente vai olhar lá naquela tabela que a gente viu de oxisite. Então, aqui, ó, lembrando aqui, ó, potássio, por isso que ele é da mais um, ele é da família 1A, tá bom? Vamos lá na tabela, quando é +7, é per mais ato. Per mais ato, inclusive a gente até já nomeou essa substância, né? Então aqui vai ser o permanganato de potássio. Nós temos o NaClO. Então vamos lá para o NaClO. O NaClO, o que que a gente vai fazer aqui? Exatamente, vamos pegar, separar por elemento, bonitinho. E aqui nós temos o sódio, que assim como o potássio, é da família 1A da tabela periódica. Vamos aqui olhar a tabela, ó, sódio e potássio da mesma família, da mesma coluna. Então aqui vai ser mais um, como eu tenho um sódio, repete. O oxigênio é -2, como eu tenho um oxigênio, repete. A soma tem que dar zero, então aqui vai ser mais um. Quando é mais um, qual vai ser o prefixo e o sufixo? Vamos voltar lá na tabela dos oxissais. Vai ser hipo e ito. Então, se aqui vai ser hipo e ito, então quer dizer que aqui vai ser o hipoclorito de sódio. E nós temos o 3, que é o CAI. O 3 que é o nosso KI, o que que a gente vai fazer? Exatamente. O KI, ele é um sal sem oxigênio. Quando ele é um sal sem oxigênio, nós já vimos anteriormente que o que que tem que fazer? O nome do ametal mais o eto, sais halóides, ó, sem oxigênio. Nome do elemento mais eto, mais a preposição de, mais o nome do metal. Então aqui vai ser iodo, porque o I é iodo aqui na tabela. Só dá uma olhadinha aqui no iodo, correto? Então este cara aqui vai ser o quê, Pedro? Esse cara aqui, Jesus. Vamos lá voltar aqui. 6, 7, isso.
Esse cara aqui, então, vai ser o quê? Iodeto, sem um H. Não sei porque eu botei esse H aí, a mente já está travando. Iodeto de potássio, ok? Então vamos para a próxima questão, que é a questão de número 7, que agora começa a classificação das reações químicas, tá? As reações químicas abaixo apresentam a formação de chuvas ácidas pela presença de SO3 no ar e ao ataque ácido formado às fachadas e estátuas de mármore. O mármore é composto principalmente por CaCO3. Estas reações podem ser classificadas respectivamente como: nessa reação, eu tenho aqui, ó, eu tenho duas substâncias no reagente produzindo uma única substância no produto. Após a seta, tem um produto, né? Toda vez que essa reação tem essa cara, ó, duas substâncias, que aqui eu vou chamar de A mais B no reagente, poderia ter mais de duas? Poderia. Só que no produto só pode ter uma substância, que é aí que eu vou chamar de C. Essa reação ela é classificada como que síntese. Agora, se eu tenho duas substâncias obrigatoriamente ditas como compostas, que aqui eu vou chamar de AB e aqui eu vou chamar de CD, produzindo outras duas compostas diferentes, que aqui eu vou chamar de AD e vou chamar de CB, aqui nós temos o que nós chamamos de dupla troca, que é o que acontece na segunda. Perceba aí que na segunda eu tenho uma substância composta, outra composta, produzindo outra composta, outra composta. Então, aqui, dupla troca, síntese dupla troca, letra A, ok? A 8 diz o seguinte: toda reação de combustão envolve a presença de gás oxigênio, comburente, e um combustível que é queimado. Quando o combustível é um composto orgânico, a reação completa sempre produz gás carbônico e água. Abaixo temos a equação química que representa a reação de combustão completa do metano. Balanceie essa reação. Para balancearmos uma reação como essa, a gente tem que lembrar do macho. E o que que é o macho? É uma ordem de balanceamento de átomos que aparecem na reação de acordo com o elemento químico que esse átomo representa. Então, aqui primeiro nós vamos balancear quem? Todos os metais, depois todos os ametais, depois a gente vai ter o quê? Carbono, logo em seguida hidrogênio e por último oxigênio. Como essa reação só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, vamos começar com o carbono. Então, o carbono aqui, que é o primeiro elemento que nós vamos começar, eu tenho aqui, antes da seta, uma quantidade 1, eu vou até aumentar o zoom aqui agora. Antes da seta, eu tenho uma quantidade 1, e após a seta, eu tenho uma quantidade 1 também. Então, aqui, como eu tenho um após a seta e um antes, eu vou pegar e vou botar um aqui, só para ter alguma coisa. Depois nós temos o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho antes da seta quanto, Pedro? Antes da seta eu tenho 4 hidrogênios. E após a seta eu tenho quantos? 2 hidrogênios. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que vir aqui por um 2, porque esse 2 vai multiplicar a quantidade de hidrogênios e também a quantidade de oxigênios. E aí quando ele multiplica, vai ficar 4, 4. Carbono e hidrogênio, falta o oxigênio. O oxigênio eu tenho 2 aqui antes, e após eu tenho 2 com mais 2 aqui, porque eu botei um 2 antes da água. Então eu tenho 4 no produto e 2 no reagente. Então você vai vir aqui e vai pôr um 2, porque esse 2 multiplicando aqui vai dar o quê? 4. Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão também sobre balanceamento. É a questão número 9, que diz o seguinte: o ácido fluorídrico é utilizado na gravação de vidros porque ele reage com dióxido de silício conforme a equação química não balanceada abaixo. No processo de gravação de vidros, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros que balanceiam a equação química é
Então vamos começar com metal aí que não tem. Então vamos para metal que é o flúor, sabendo que a tabela te diz que é metal. Já verificamos várias vezes, por isso que eu não vou estar projetando-a novamente. O flúor, aqui eu tenho quantos? Eu tenho quatro após a seta. E antes da seta eu só tenho um. Então você vem aqui e vai botar o quê? Quatro. A metal já foi. Tem outra metal aí que é o silício, só que aqui já está certinho, né? Aqui eu tenho aqui, ó, um silício, e aqui eu também já tenho um silício, tá equilibradinho o silício. Metal, a metal, carbono tem? Não. Hidrogênio tem? Sim. Hidrogênio tem o quê? Quatro, e aqui eu tenho dois. Então você vem aqui e bota o quê? Um, dois. Agora falta o oxigênio. O oxigênio eu tenho dois, e aqui eu só tenho um. Melhor, aqui eu também tenho dois. Desculpa, tá equilibrado o oxigênio também. Então aqui, ó, antes das substâncias tem um invisível. Então vai ser 4 mais um, 5, 5 mais um, 6, 6 mais 2, 8. Letra A. E agora nós vamos para a última questão da prova, que é a questão 10. Deficiência de zinco no organismo de uma criança pode causar problemas de crescimento. Esse mal pode ser evitado através de ingestão de comprimidos de óxido de zinco que interage com o ácido do estômago de acordo com a equação. A reação representada é uma reação D. Aqui nós temos uma reação onde eu tenho essa cara. Eu tenho uma substância composta mais uma substância simples, que eu represento aqui por C, dando origem a outra substância composta e mais uma substância simples, que aqui eu represento por A. Então, há o que nós chamamos de simples troca ou deslocamento. Por que que é chamada de deslocamento? Porque o C vai para o lugar do A e o A vai para o lugar do C. Perceba que o zinco vai para o lugar do hidrogênio, fica sozinho, e o hidrogênio vem para o lugar do zinco, formando a água. Então, esse padrão de reação é chamado de simples troca ou deslocamento. Simples troca ou deslocamento, letra A. Vamos agora corrigir as cinco questões finais desse vídeo, que vai ser o simulado CAF, e diz o seguinte: o cloreto de sódio, principal composto obtido no processo de evaporação da água do mar, apresenta a fórmula química NaCl. Esse composto pertence à seguinte função química. Então, qual é a função química desse composto? A função química desse composto não começa com hidrogênio, não termina com OH, não tem dois elementos e um deles é o oxigênio, então só pode ser sal. Na letra, na segunda questão fala, na BR-381, na região central de Minas, houve um acidente com uma carreta que transportava H2SO4. Devido ao acidente, ocorreu vazamento do material transportado atingindo o rio Piracicaba. A água desse rio, na região do acidente, apresentou-se, olha, como começa com hidrogênio aqui na fórmula, isso daqui é um ácido. E à medida que isso aqui é um ácido, a solução vai ficar ácida. Então seria ou a letra B ou a letra C. Agora, a água do rio ficando ácida, a gente tem que entender por que que ficou. Foi porque neutralizou a água? Não. Porque houve a ionização do ácido. Para quem não se lembra, a ionização é quando eu tenho um ácido como esse, o H2SO4, e quando ele está em meio aquoso, ou seja, na água desse rio, ele vai ionizar, e nesse processo que ele ioniza, ele vai estar formando o quê? Os íons H+, mais o íon SO4-2. Isso daqui se chama ionização, mas não é necessário saber montar essa reação de ionização para você pegar e fazer essa questão, tá bom? Na primeira série, sim. Número 3, a gente está no nono, né, aqui. Na série Prison Break, da Fox, Michael Scofield utiliza um composto chamado Quesivol para corroer o ácido e destruir a proteção
da prisão Sona, no Panamá. Na verdade, o quesivol não existe, mas o aço pode ser corroído por um ácido forte e oxidante. Qual dos ácidos abaixo poderia ser utilizado para fugir da prisão? Um ácido forte. Um ácido forte, a gente tem que lembrar que, se for um oxiácido, a gente tem que fazer a subtração de oxigênios e hidrogênios, como nós vimos nessa questão aqui, eu estou mostrando para você novamente, ó. Se essa subtração de oxigênio e hidrogênio der 2 ou 3 forte, um moderado, zero fraco. Ou a gente tem que lembrar que os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI, que é a nossa querida, o quê? Exatamente. Clara é brilhante e inteligente. Olha que maravilha. Clara é brilhante e inteligente. Ela é muito inteligente, a Clara. Essa menina é demais. Logo, a gente vai ver que o ácido em questão é o HCl, que é um ácido forte, tá? Um ácido forte, ele também é corrosivo nessa situação ali. Então, por isso, na 3 aqui, nós vamos marcar letra B. Clara é brilhante e também é inteligente, certo? Vamos à questão de número 4. A tabela abaixo apresenta a composição química de uma amostra de 500 gramas de vidro borosilicato. Qual dos óxidos presentes no vidro possuem caráter básico? A gente tem que lembrar que óxidos que apresentam caráter básico vão ser óxidos da família 1A e 2A. Se eu tenho óxidos básicos a nível de nono ano, que não vê peróxido, tá, gente? Vão ser óxidos formados por metais da família o quê? 1A e 2A. Então a gente tem que analisar aqui quais são metais, tá? O silício não é metal, é ametal, o boro também. Agora, o nosso querido sódio aqui, a gente já viu em vários cálculos de inox, ele é da família 1A. Por isso, ele é um óxido básico, letra C de casa. E agora nós vamos para a última questão, que é a questão 5. As bases são compostos inorgânicos que possuem aplicações bem presentes em nossas vidas. Sabe-se que o NaOH é conhecido como soda cáustica e é utilizado na fabricação do sabão e como desentupidor de pia. O AlOH3 é utilizado como acelerador de decantação nas estações de tratamento de água. E o CuOH2, que é o azinhavre, é formado pela reação do cobre com a água na forma de umidade e gás oxigênio. E aí ele quer saber qual que é a correta, obviamente, aí, né? Então nós temos o NaOH como uma base fraca e solúvel. Como que eu tenho aí a classificação das bases? Quando eu tenho bases que são ditas fortes, bases fortes vão ser aquelas bases que são formadas por metais da família 1A, 1A e 2A. As bases que são ditas como fracas, tá falhando bastante já, gente, porque tá no final aqui da minha vida dessa tela. As bases fracas são aquelas formadas pelas demais, as demais. Lembrando que existem exceções aqui, tá? A exceção que é mais interessante da gente citar aqui é que existe uma da família 2A que, mesmo sendo da família 2A, é fraca, que é a base de magnésio, a MgOH2, tá? Essa daqui, a base de magnésio, ela vai ser o quê? Fraca, tá bom? As fortes vão ser as demais. 1A e 2A, ok? Então, a gente tem que ver, né, se está certo aí. O NaOH é uma base fraca? Não, uma base forte. Nem vou ver a solubilidade. O AlOH3 tem o nome hidróxido de alumínio. Perfeito, né? Base é hidróxido mais a preposição de mais alumínio. Tá bom? Ele fala da solubilidade também, então só vou botar aqui para deixar registrado. As bases também podem ser classificadas quanto à solubilidade em três tipos. Eu posso ter uma base classificada como solúvel,
Eu posso ter uma base classificada como pouco solúvel, e eu posso ter uma base classificada como insolúvel. Insolúvel é aquela que é formada por metais da família 1A e 2A, as pouco solúveis metais da família 2A, e a gente tem a insolúvel as demais. Sendo que a gente tem que lembrar que existe também uma exceção da solubilidade, que é a do magnésio aqui, tá bom? Aqui, na verdade, as solúveis é só pela família 1A, me perdoe. As poucos solúveis são família 2A, só que o magnésio é uma exceção dentro das poucos solúveis. A de magnésio vai ser insolúvel, tá? MgOH2, que vai ser insolúvel. Então, fortes, solúveis, poucos solúveis, insolúveis. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Muito tempo, né? Mas são 25 questões comentadas, né? Se vocês gostaram, por favor, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilha com os seus amigos que estão vendo esse conteúdo, isso pode ajudar. É a parte final aí, existem recuperações acontecendo para muitas pessoas e esse vídeo pode estar ajudando se tiver dentro do tema aí da prova dele. Comenta se você gostou, o que você poderia achar que pode melhorar aí. Curte esse vídeo, por favor, né? Ele te ajudou, pelo amor de Deus. O mínimo que você pode fazer por mim é curtir esse vídeo. E até o próximo vídeo aí do canal Pedro Sami, gente. Valeu, tchau, tchau.